Top 4 conceitos de botânica no Enem. Então, quando a gente fala sobre botânica, a gente sabe que esse assunto tem sido recorrente a nível significativo dentro da prova de biologia, especialmente quando a gente leva em consideração aquele ano em que ninguém esperava botânica na prova e botânica veio com simplesmente 3 questões na prova. Então, olha só, de 15 você vem com 3 questões, é quase aí que a famosa ecologia dominando uma parte da prova. Isso aconteceu com botânica. E quando a gente olha para essas questões que vêm caindo e vêm se repetindo no âmbito da botânica dentro do Enem, a gente consegue perceber 4 conceitos específicos que acabam caindo. E eu quero falar um pouquinho deles para você aqui, para você sair desse vídeo já com referências suficientes para resolver toda e qualquer questão sobre botânica. Então vem comigo aqui que eu já quero te mostrar esses top 4 conceitos de botânica no Enem. Então vamos lá. Quando a gente olha para a botânica e o jeito que ela cai e o que acaba sendo cobrado, conseguimos destacar 2 grandes conteúdos logo de cara. A parte dos grupos, que é explorada nas questões, e a parte da fisiologia vegetal. Então, quando a gente olha para os grupos, nós estamos olhando aí de fato para as principais características que estão relacionadas com os grupos de plantas. E quando a gente olha para a parte de fisiologia, nós estamos direcionando o nosso olhar para quê? Para a parte de funcionamento do organismo da planta. E isso daí é de extrema importância para a gente compreender o que é abordado nessas questões do Enem. Então vamos lá. O primeiro parâmetro e o segundo, ou seja, o primeiro conceito e o segundo, eles estão diretamente relacionados com essa parte de grupos. E está também diretamente relacionado ao grupo que é mais cobrado dentro de botânica no Enem, que é o grupo das angiospermas. Então a gente vem ali na cascata evolutiva do grupo das plantas. A gente tem as briófitas como os indivíduos mais primitivos. Temos ali as pteridófitas, que são um grupo um pouquinho mais um pouquinho maior, digamos assim, um pouquinho maior em termos de estrutura. E aí a gente chega nas plantas superiores, que são aquelas que dominaram muito bem o ambiente terrestre e apresentam características evolutivas que resolveram um grande problema para dominar o ambiente terrestre, que é lidar com o quê? Com a falta de água. Tá? Enquanto a gente olha para briófitas e pteridófitas, grava isso na sua cabeça, porque o Enem ama adaptações e diferenciações evolutivas. Então, quando a gente olha para briófitas e pteridófitas, qual é a grande sacada desses 2 grupos? É que eles são grupos que ainda apresentam uma dependência da água para o processo reprodutivo. Eles não conseguem sobreviver muito em ambientes secos e dominar assim, o ambiente terrestre, porque eles necessitam da água para essa finalidade básica da vida, que é a reprodução. Já as gimnospermas e angiospermas, o grupo das plantas superiores, que de fato tem um tamanho estrutural muito maior, tem uma abrangência de população muito maior e também tem uma variedade de espécies também muito maior, a gente consegue perceber a principal novidade evolutiva dentro do grupo das plantas, que é a existência dessa característica que vai trazer a independência da água para o processo reprodutivo. Só que quando o Enem gosta de cobrar essa adaptação que conferiu essa independência da água, ela sempre olha para as angiospermas. É muito difícil trazer as gimnospermas nesse conceito aí, tá? Então a maioria das questões que você vai ver, elas giram em torno deste grande grupo. Então olha só, eu quero já voltar aqui com você e dar esse zoomzinho aqui para a gente discutir realmente sobre as novidades evolutivas aqui das angiospermas. Então olha só, quando a gente fala sobre esse grupo, o próprio nome delas já vai nos referenciar a principal característica distintiva para todos os outros, tá? Então, as angiospermas são as plantas que apresentam flores, tá? Então, essa é a principal adaptação que vai ser extremamente cobrada dentro do Enem, porque ela está diretamente relacionada com este segundo conceito de botânica que sempre cai, que é a parte de polinização. Quando a gente fala aqui das novidades evolutivas, por exemplo, nós temos que lembrar da grande e importantíssima adaptação do surgimento do tubo polínico, tá certo? O que é o tubo polínico? Olha só, imagine o seguinte, imagine que você tem aqui o aparelho feminino da planta, tá certo? E aqui existe uma abertura que vai levar ao encontro da oosfera, que é o ovócito aí, né? Seria o óvulo da planta. E aí o grão de pólen, ele vai chegar aqui na pontinha. E o que é que acontece?
O núcleo desse grão de pólen, ele precisa ir em direção ao núcleo da oosfera. Então, eu preciso que esse núcleo encontre especificamente quem? Aquele núcleo da oosfera que está lá embaixo. E como é que ele vai fazer isso? Para os outros grupos de plantas, esse encontro dos núcleos para a fecundação, ele ocorre mediante a água. A água conduz esse núcleo ao encontro da oosfera. Nesse caso aqui, vai se desenvolver uma estrutura que vai conduzir esse núcleo até lá. Então, essa estrutura vai ter os dois núcleos aqui, ó, dentro dela. Então, eles vão caminhando até chegar aqui, certo? E aí, o que é que acontece? Com esse desenvolvimento dessa estrutura, você não precisa mais da água para levar esse núcleo de fecundação até o encontro da oosfera. Então, essa própria estrutura, ela gera esse encontro. Qual é o nome dessa estrutura, professor? O nome dessa estrutura é tubo polínico, tá? Nunca mais você esquece. Tubo polínico, ele evita que a planta precise ir da água para acontecer esse famoso encontro. Tranquilo? Outra adaptação importantíssima que nós vamos ter aqui dentro desse mesmo contexto é a adaptação do que acontece com o segundo núcleo. Eu coloquei duas bolinhas ali para você. Uma bolinha vai fecundar a oosfera. A outra bolinha vai fecundar o quê? A outra bolinha vai fecundar os outros núcleos que existem ali dentro da placenta, beleza? Como assim, professor? Placenta misturando animal? É porque a placenta nada mais é do que a inserção do óvulo, tá bom? Então, nas plantas, essa oosfera, esse óvulo da planta, ele também está inserido num lugar. Então, é o que a gente chama de placentação, tá? Então, se você for fazer biologia, você vai estudar esse nome. Estou só aqui trazendo um termo conceitual. Não se apega nisso não e segue comigo. Então, o que é que acontece? Eu tenho dois núcleos. Um fecunda a oosfera e forma o zigoto, forma o embrião. E o outro núcleo vai fecundar outros dois núcleos. Então, basicamente, é o que nós vemos do surgimento da dupla fecundação. Então, o que é que acontece? Lá no grão de pólen, eu tenho dois núcleos. E lá na estrutura feminina, eu tenho a oosfera e dois núcleozinhos pequenos. Aqui ficou pequeno demais, né? Ó, basicamente é isso aqui. Quero que você preste atenção nisso. Então, ó, eu tenho esses dois núcleos aí do grão de pólen e tenho esses três aqui que vão estar na estrutura feminina, certo? Um desses núcleos vai fecundar a oosfera. Então, vai ocorrer aqui a fecundação do quê? N mais N, eu vou ter a formação do zigoto 2N. Tranquilo? Isso aqui é a fecundação, certo? Eu junto dois gametas e eu formo um zigoto. Só que o que acontece com esses outros núcleos que estão aqui, ó? Eles também vão se encontrar. E aí eu estou juntando N com N com N. Então, essa estrutura ela vai ser 3N. Por que ela é importante, professor, em termos evolutivos, principalmente a nível de Enem? Vai ser importante em termos evolutivos a nível de Enem, porque esta dupla fecundação que está acontecendo, ela está diretamente relacionada com uma garantia evolutiva, certo? Do processo de germinação. Como assim, professor? Essa dupla fecundação gera um embrião e gera uma reserva nutritiva 3N. Então, isso daqui vai ser uma reserva nutritiva que vai ser usada pela semente na hora da germinação. Então, isso aqui é de extrema importância. O Enem ama isso e você nunca mais vai esquecer. Então, três conceitinhos aqui que estão associados como novidades evolutivas. As flores, o tubo polínico e a dupla fecundação, porque ela garante ali uma reserva nutritiva para que ocorra a germinação no tempo oportuno para a semente. Tranquilo? Quando a gente fala das flores, nós estamos falando de uma estrutura reprodutiva. Nós estamos falando de uma estrutura reprodutiva relacionada diretamente aí, né, com o quê? Uma estrutura diretamente relacionada com a reprodução das plantas, exatamente. Então, se a gente está falando de reprodução aqui, professor, eu preciso me lembrar do nome polinização. Então, o que acontece? Imagine aí que eu tenho uma flor, não era isso que eu queria fazer, uma linda flor
de 3 peças aqui, ó. Eu tenho a minha estrutura feminina aqui no centro da flor, certo? E eu tenho as minhas estruturas masculinas aqui ao redor dessa estrutura feminina. Então aqui é um exemplo muito clássico de florzinha que vai estar associado a isso. Então você deve lembrar que dentro dessas estruturas reprodutivas masculinas, nós temos aí os famosos grãos de pólen que vão estar acumulados aqui dentro. Então, o que é que acontece? Com a liberação desses grãos de pólen, eles podem aqui cair nessa região, que é a região reprodutiva feminina, e isso vai acarretar o quê? O desenvolvimento do tubo polínico, a fecundação e tudo mais que a gente viu até agora. Só que essa estrutura aqui, ela permite que esses grãos de pólen sejam dispersos, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, a dispersão desses grãos de pólen. Aqui eu estou falando da dispersão dos grãos de pólen. Por que é importante a gente falar isso? Porque também pode acontecer a dispersão, tá certo? Das sementes, que é pós-processo de fecundação. Aqui é pré-fecundação, tranquilo? Então eu tenho aqui a dispersão disso. Como é que eu posso fazer essa dispersão? Essa dispersão vai ser por meio de agentes polinizadores, que vão pegar esses grãos de pólen e vão espalhar por onde quer que ele possa ir, tá? Então isso aí vai favorecer o quê? Essa dispersão, ela favorece variabilidade genética. Variabilidade genética, porque permite que não só os grãos de pólen dessa mesma flor fecundem essa própria flor, como esses grãos de pólen sejam levados para fecundar outras flores, tá? Então, o que é que acontece? Nós vamos perceber que, mais uma vez, está associado a adaptações. Por quê, professor? Porque quando eu preciso dispersar determinada coisa, eu vou me adaptar para facilitar o processo dessa dispersão. Então, quando a gente fala da polinização, nós podemos ter dois tipos de polinização. A polinização abiótica, quando é feita por elementos não vivos do meio ambiente, e a polinização biótica, quando ela é feita por organismos vivos que estejam aí presentes no meio. Então, uma polinização abiótica seria uma polinização pelo vento, uma polinização pela água e assim por diante. Então, imagine que uma flor que vai precisar do vento para dispersar seus grãos de pólen, ela vai se adaptar a ter grãos de pólen mais leves, que têm uma capacidade de planar, para que eles possam alcançar grandes amplitudes espaciais, tá? Já se eu vou ter uma polinização biótica que está relacionada com um determinado ser vivo, eu vou criar condições para atrair esse ser vivo para que ele chegue ali e possa pegar esse pólen de forma intencional ou não e levar esse pólen até outro lugar. Então imagine aí nas abelhinhas, por exemplo. As abelhinhas, elas pousam nas flores para captar o néctar, que é uma recompensa floral. E quando eles pegam esse néctar, enquanto isso acontece, eles pousam na planta e as suas perninhas ficam cheias de grão de pólen grudados nas suas cerdas, né, nos pelinhos que existem ali nas suas perninhas. Então, elas acabam levando esse grão de pólen para a próxima flor que elas forem captar o néctar. Então, veja que existe uma adaptação da flor para o seu tipo de polinização. Quando eu tenho aqui uma polinização abiótica, como essa feita pelo vento, eu vou estar diretamente relacionado com o quê? Com características que permitam ou facilitem esse tipo de dispersão. Quando eu estou falando de uma polinização biótica, geralmente eu vou estar associando a um mecanismo de recompensas florais, ok? Recompensas florais, ou seja, a flor vai se adaptar para oferecer uma recompensa para o polinizador que vem ali, né? Que vai querer buscar aquela recompensa e, em contrapartida, vai acabar ajudando a planta a captar esses grãos de pólen. E esse fator das recompensas florais vai puxar algo que o Enem ama de paixão, que é a coevolução, ou seja, nós vamos percebendo ao longo do tempo evolutivo que cada vez mais a planta se adapta ao polinizador e o polinizador acaba se adaptando à planta. Então, a seleção natural vai agindo para existir essa coevolução. Como, professor?
A gente vai ver lá o bico do beija-flor, ele tem um formato praticamente exato da flor que ele consegue ali, né, buscar sua recompensa floral e que vai ter a participação na polinização. Então a gente vê uma adaptação da estrutura bucal dele com a estrutura espacial daquela planta. Então isso daí é evolução pura, adaptação pura, e a gente precisa colocar o nosso olhar diretamente voltado para isso. Então, quando a gente puxa lá das novidades e características que o Enem ama cobrar, tubo polínico, dupla fecundação, flores, presença de flores ou não, né? E aí a gente puxa essas flores para a condição que elas geram, que é essa dispersão e aumento da variabilidade genética, a gente está diretamente relacionado com esse padrão da polinização. Nunca mais esquece, isso aqui é o ouro do ouro da biologia que eu estou te entregando de graça aqui no YouTube, beleza? Se você quer aprender botânica dessa forma, de uma forma que você consegue entender e a botânica não vira um bicho de sete cabeças para você, eu quero desde já fazer o quê? Te trazer para resgatar 15 dias de acesso gratuito aí na plataforma da M Academy. É só você clicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo, que você consegue resgatar esses 15 dias de graça. Não precisa fazer nada, botar cartão, nada. Só preencher e resgatar o seu acesso gratuito, tranquilo? Vamos lá para o nosso quarto conceito. Desculpa aí, deu uma travada, mas já estou de volta. Vamos lá. Então, quando a gente fala desse conceito, que é a parte de fito-hormônios, a gente precisa dar um carinho especial, porque o Enem ama cobrar isso daqui na parte de fisiologia. Lembra lá do início que eu falei sobre grupos de fisiologia? Os grupos, o principal são as angiospermas de fato, e a fisiologia está muito relacionada com essa parte de fito-hormônios, tá? E aí, o que são os fito-hormônios? Na verdade, nós estamos falando de mensageiros químicos, ok? Então, imagina que você está aí no seu condomínio e chegou alguém na portaria. Alguém vai ligar para você e vai falar assim: fulano, tem alguém te esperando aqui. Aí você vai adotar um comportamento com base nesse aviso. Se for um amigo teu, tu vai lá para a portaria para receber ele e deixar ele entrar. Então vai estimular o teu comportamento. Se for a polícia atrás de tu, tu vai dar um jeito de fugir. Se tu tiver aí com problema com a polícia, beleza? Então, isso vai inibir o teu comportamento ou tu vai travar na hora. Meu Deus, a polícia veio atrás de mim, que será? Então, a gente tem um comportamento de estímulo ou um comportamento de inibição, com base numa mensagem que foi transmitida. Os hormônios, de uma forma geral, eles têm esse papel na fisiologia dos organismos. Eles são, na verdade, os porteiros que chegam nessas regiões e dizem assim: olha, tem algo que precisa acontecer. Então, vamos estimular essa atividade? Ou então tem algo que não está mais precisando acontecer, precisa parar. Vamos inibir essa atividade? Então, ele carrega essa mensagem. Nos seres humanos, a gente tem os hormônios humanos, tá? Como a insulina, quando a gente pensa aí também em ADH, vários hormônios que vão estar trabalhando para modular a fisiologia do organismo, estimulando ou inibindo determinadas ações ou comportamentos ou até processos. No caso das plantas, a gente vai estar falando de hormônios vegetais, são os fito-hormônios. Eles carregam mensagens específicas para determinadas áreas da planta para estimular ou inibir determinados comportamentos ou processos. No caso das plantas, processos, né? Não vai ser um comportamento específico. E aí, quando a gente fala de mensageiros químicos, existem dois em específico que o Enem ama cobrar, tá certo? Então, quais são os fito-hormônios que mais caem no Enem? As auxinas e o etileno, tá? As auxinas estão presentes, tá? Em regiões onde o alongamento celular precisa acontecer. Então vamos pensar aqui no seguinte, ó. Lá na ponta do caule, eu preciso ter um alongamento celular, porque essa planta precisa crescer. Então vai existir um acúmulo de auxinas nessa região. E essa presença das auxinas em maior quantidade nos ápices da planta, seja na ponta do caule ou no ápice da raiz, tá certo? Vai inibir o crescimento de gemas laterais. Ao passo que quando eu consigo um crescimento longitudinal específico, essa planta agora vai direcionar, tá certo? Ela vai cessar essa dominância
e vai disponibilizar esse material agora para as gemas laterais, que ganham um acréscimo aqui no seu tamanho. Então ela começa a aumentar o tamanho das suas gemas laterais. Esse fenômeno, por exemplo, é o fenômeno que nós chamamos de dominância apical. O que é isso? Quer dizer que enquanto as alcínias estiverem focadas em fazer um crescimento longitudinal da planta, as gemas laterais elas vão ficar inibidas. Ao passo que se eu cortar o ápice da planta, o que é que vai acontecer? Se eu cortar o ápice da planta, ele vai direcionar essas alcínias para as gemas laterais. Então cessa a dominância apical, a dominância do ápice, e eu libero agora o crescimento das laterais. É assim que funciona, tranquilamente. Beleza? Então as alcínias vão estar muito associadas com esse viés do alongamento celular. Elas são a causa também daquela questão dos tropismos, tá certo? Então, quando eu falo, por exemplo, do fototropismo, que é aquele desenvolvimento da planta em direção à luz, eu também estou relacionando com o acúmulo desse tipo de material, tá? Então, esse hormônio ele vai se acumulando em partes da planta de forma diferente por causa da incidência da luz, e isso faz com que ela tenha um crescimento diferenciado. E por conta desse crescimento diferenciado, ela cresce em direção à luz, tá? Então, as alcínias estariam relacionadas com isso. E o segundo hormônio que mais cai no Enem, né, que é muito cobrado também, é o famoso etilênio, que é o hormônio relacionado com o amadurecimento dos frutos, tá? Então, esse aqui é o hormônio específico que, quando você chega da feirinha em casa, você risca uma mão e embrulha ele no jornal, tá? É esse hormônio que é liberado lá dentro do fogão, quando você bota a banana lá dentro para ver se ela amadurece mais rápido. Então, esse aqui é o hormônio responsável pelo amadurecimento dos frutos. Ele é um gás, ele vai sendo liberado e isso vai gerando um processo de desenvolvimento ali naquela estrutura vegetal. Tranquilo? Então, são os dois hormônios mais importantes para você ficar ligado já nisso aí na parte de botânica, tá? E para a gente finalizar, existe o quarto e último conceito que é mais cobrado na prova do Enem, que é o transporte de seiva. Já caiu algumas vezes, tá certo? Então a gente está falando aqui da condução de seiva bruta. O que é essa seiva bruta, professor? Pense em algo bruto. Bruto, inacabado, sem nenhum refino, sem nada de diferente, tá? É bruto, seco, já era. Então quando a gente fala de seiva bruta, a gente está falando do que é bruto, que a planta adquire do meio, que seriam a água e sais minerais. Tranquilo? Já quando a gente fala da condução de seiva elaborada, nós estamos falando de algo que tem refino, que tem produção, que tem ali um processo delicado para acontecer. A gente está falando do que é produzido a partir da fotossíntese, que precisa ser conduzido para as partes da planta. Afinal, elas são autotróficas, elas sintetizam o próprio alimento e esse alimento tem que ser distribuído. Então, a seiva elaborada, ela vai ter glicose, principalmente, e água, né? Porque eu preciso de água também para distribuir isso daí. Então, a gente vai ter ali, basicamente, o produto da fotossíntese, tá certo? Então, aqui, ó, a gente lembra dos fotoassimilados, aquilo que foi produzido a partir da fotossíntese. Quando a gente fala da seiva bruta, água e sais minerais, ela tem uma condução, tá certo? Ela tem uma condução ascendente. Que é isso, professor? Ela vai para cima, tá? Então, o sentido de condução da seiva bruta é da raiz para as folhas. Por quê? Porque essa água precisa chegar lá no topo das folhas para que elas possam fazer a fotossíntese. E a água é um dos reagentes da etapa fotossintética, tá certo? Então, das etapas da fotossíntese. E quem é que vai realizar esse trânsito? Ninguém mais, ninguém menos do que o xilema. Então, é bem mais fácil fazer o processo inverso. Entendeu o que eu te mostrei? Eu te mostrei o que é conduzido, como é conduzido, de onde para onde é conduzido, e só depois eu te dei o nome da estrutura, que é o xilema. É o conjunto de vasos, assim como os vasos sanguíneos conduzem seu sangue, tem artérias e tem veias, a planta tem um vaso que conduz para um lado e outro vaso que conduz para outro. Então, da mesma forma que acontece com o nosso sistema circulatório. Então, o xilema, que o professor chega lá no quarto e fala, vamos estudar hoje sobre xilema. Aí tu fala, que diabo é xilema? Agora tu sabe, porque eu fiz o processo inverso. Fica bem mais fácil
E você entender botânica assim, né? Nada de medo, nada de odiar a botânica. Se você odeia porque não teve aula comigo, tá na hora de você ter 15 dias de graça, só você sentir o gostinho aí do que é ter o ouro da biologia. E por fim, a gente tem aí o transporte de seiva elaborada, que é o que foi produzido com a fotossíntese. Onde é que isso acontece? Isso acontece nas folhas, né? É o órgão fotossintético da planta. Então, a condução da seiva elaborada, ela vai ser uma condução descendente, tá certo? Porque ela vem das folhas para as outras partes da planta, né? As plantas que estão mais abaixo. Os outros galhos e assim por diante, o tronco e as raízes. Então, eu tenho uma condução das folhas em direção às raízes, tá certo? E isso daqui vai ser feito por quem, professor? Isso aqui vai ser feito pelo floema, tá? Então, o sistema de vasos específicos que conduz a seiva elaborada. Os xilemas são os vasos mais brutos, que transportam seiva bruta da raiz para as folhas, e o floema são os vasos mais delicados, que transportam, tá, o que foi produzido na fotossíntese lá nas folhas em direção às raízes, distribuindo tudo que foi produzido de alimento lá na fotossíntese para as outras partes da planta. Então, assim fica fácil da gente estudar a tal da botânica. Então, eu espero que tenha ficado muito claro esses top 4 conceitos que sempre caem em botânica no Enem. E agora você tem condições suficientes para fazer questões e acertar todas elas quando o assunto for esses 4 conteúdos, tranquilo? Então, se você curtiu esse vídeo, continua aqui no canal comigo, porque esse aqui é uma família que vai até o 15 de 15 em Biologia. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!